Hoje eu quero falar com vocês sobre a voz na serpente. Primeiro eu queria que nunca mais você usasse a expressão a voz da serpente, ok? A serpente não tem voz, então não é voz da serpente. A serpente não falava, ok? Havia uma voz na serpente, e é muito importante você observar, muito mais do que se era uma serpente, que tipo de fruto era, é a mensagem que está sendo transmitida. É isso que nós temos que nos apegar. Então eu tenho que, nesse momento, eu tenho aqui 20 minutos, 25 minutos para fazer essa reflexão. No segundo culto eu consigo fazer com mais facilidade. Vou te mostrar bastante os textos, ok? Bastante texto, vou comentar pouco nesse primeiro culto. No segundo eu tenho como fazer isso mais livre. Vamos começar por Gênesis capítulo 2, verso de número 16, que diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Vamos lá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Preste atenção. Há uma conversa entre Deus e o homem nesta ocasião. É importante observarmos que, apesar de toda a árvore que havia ali trazer consigo seu futuro em si mesma, em sua semente, havia duas árvores únicas, duas árvores que não se reproduziam. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava no meio daquele ambiente, e a árvore da vida também estava por ali. Essas duas árvores eram únicas, ou seja, não era muito difícil se distanciar dela. Naquele ambiente talvez fosse algo extremamente fácil, né? Alguém, ou Eva, ou Adão, ou a mulher ou o homem, se sentir atraída pelo proibido e conseguir se afastar dele, já que não corria o risco de passar na próxima esquina e estar ali novamente uma outra árvore semelhante àquela. Era algo único. Ela estava ali apenas para um propósito: mostrar ao ser humano que ali vivia, um homem e uma mulher, que apesar deles receberem de Deus autoridade para governar naquele ambiente, tiveram uma oportunidade de colocar os nomes, de decidir muitas coisas ali. Havia um limite que precisava ser respeitado, e na verdade a árvore era exatamente um limite. Todas as vezes que olhavam para ela, eles iriam entender que havia alguém acima deles, e esse alguém era Deus. Mas é importante mostrar dois textos, até porque eles fazem a mesma narrativa de forma diferente, algo muito comum na Bíblia, e eu não sei se você já observou. Coloca para mim Gênesis 1, 26. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos. Gênesis 2, 7. Bota o 7, 2, 7. Gênesis 2, verso 7. Isso. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Note que eu citei para vocês dois textos, e os dois textos nos remetem à ideia de que o homem foi criado primeiro que a mulher. Isso parece óbvio, mas quando nós vemos Deus os criou, macho e fêmea os criou, nessa narrativa, certo? Algumas pessoas podem achar que as coisas aconteceram de forma simultânea. Pastor, por que o senhor está explicando isso? Estou te mostrando os dois textos, e é muito comum você ver a Bíblia trazendo um texto para complementar o outro. Por isso você vê as mesmas histórias repetidas em Reis e Crônicas,
certo? Onde o cronista escreve basicamente as mesmas histórias narradas nos Reis, simplesmente vista por uma outra ótica. É importante que você entenda que todas as vezes que um texto é lido, duas pessoas, com características diferentes, podem estar lendo o texto. O primeiro é a turma da fé, aquelas pessoas que acreditam, e para elas uma informação é suficiente, apenas uma escrita. Se está escrito uma vez, isso é o suficiente, porque eu creio, porque está na Bíblia e eu creio. Mas nem todos são assim. Nós temos as pessoas que questionam, que perguntam, que pesquisam, que avaliam. Então, para essas pessoas, uma fonte só é perigosíssima. E pior do que uma fonte, são duas fontes semelhantes. Se um disser a mesma coisa que o outro, aquele que tem fé vai dizer: não falei que era Deus? Mas aquele que está pesquisando vai dizer: será que um não copiou do outro? Porque ninguém pode estar no mesmo momento, no mesmo lugar e enxergar 100% as mesmas coisas. Não existe isso. Para isso, muitas vezes vamos ver textos bíblicos, que é nos evangelhos, onde as narrativas diz que havia um cego e a outra narrativa diz que havia dois cegos, e aí eu quero saber se a Bíblia está mentindo. Tinha um cego ou dois cegos? Quando um pesquisador olha isso, ele entende que se um indivíduo está dizendo que tinha um cego no lugar e o outro indivíduo está dizendo que tinha dois cegos, a mensagem é apenas uma: Jesus tinha poder para curar cego. Era só isso. Então, quando você consegue ampliar a sua visão, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Nós vemos aqui, ou pelo menos no texto que na 7, dois escritores basicamente narrando a mesma coisa. O que nos quer dizer apenas é que Deus criou o homem. Mas eu quero ficar com a informação. Deus cria o homem, cria a árvore do conhecimento, ou a árvore do conhecimento, certo? A árvore da vida, todo o sistema é criado, o homem é criado no 6º dia, e agora Deus vai dar uma orientação ao homem. Há um limite para você, e o limite é aquela árvore. Nunca atravesse, ou você morre. Até aí está tudo certo. Só que paralelo ao mundo desse homem, existe um mundo espiritual. E é esse mundo que vai entrar em cena agora. Quando nós vamos ver a conversa, ou suposta conversa, entre a tal da cobra e a mulher, algo muito interessante vai estar acontecendo nessa situação. E o que é, pastor? Um teste de conhecimento. Eu não sei se você reparou bem, certo? Mas eu queria colocar de novo, Gênesis 2:16. Gênesis 2:16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim, certas, você pode comer livremente. Vamos lá? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve. Pronto. No dia que você comer, você vai morrer. Agora eu quero te mostrar porque é que as pessoas caem nos laços da voz na serpente. Esqueça a cobra. É quem está nela. E eu já vou te mostrar quem é que está nela. É rapidinho, mas dá para mostrar. Oséias 4:6. Coloca na tela. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta isso. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem também eu, isso, não, pode deixar, isso, preste atenção, que nós temos duas classes nesse texto. O povo, que vai ser destruído, porque lhe falta, e os sacerdotes, que também vão ser rejeitados, porque têm conhecimento, mas rejeitam. Então preste atenção, nós temos uma turma que vai sofrer porque não conhece, e nós vamos ter outra turma que conhece, mas não está a fim de obedecer, sabe, mas está a fim de atravessar um limite.
e a voz da serpente, fazendo pessoas, tomarem posse do fruto da árvore. Esqueça a árvore, esqueça o fruto, esqueça isso, esqueça a serpente. A história e a mensagem aqui é a mesma, e eu já vou mostrar para você. Hoje a serpente está em outro lugar, e o fruto da árvore também é outro, mas o propósito é o mesmo: alguém fazer com que você e eu desobedeçamos a Deus. Alguém precisa me convencer de que o que Deus disse que eu não devo fazer, na verdade eu devo, porque Deus estava mentindo. Essa é a grande luta da humanidade, desde a história do Éden. É assim que funciona. Então o texto está dizendo: o povo perece porque lhe falta conhecimento, e os sacerdotes, certo, perecem porque são rejeitados, porque têm o conhecimento, mas rejeitam. Então, no final das contas, certo, o prêmio é o mesmo para os dois. Mas como é que essa tal serpente vai fazer? Vamos ver. Gênesis 3:1. O processo é o mesmo, ele se repete até hoje. Já já você vai se ver muitas vezes inserido. Mas a serpente, a mais astuta, que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: o que a serpente quer saber? A cobra não quer saber nada. Isso para ela não faz diferença, mas tem alguém nela que quer saber algo. E o que ele quer saber? Ele quer saber o que a mulher sabe a respeito da vontade de Deus. Para eu contar uma mentira, se eu falar para você que manga com leite mata, você acredita? Sim ou não? Mas quantos aqui já acreditaram e deixaram de tomar o leite porque chupou a manga, ou deixaram de chupar a manga porque tomaram o leite? Por gentileza, levante a mão. Isso aí. Você já acreditou, sim ou não? E por que hoje você não acredita mais? Porque tem uma coisa que chegou até você. O que é? Verdade, conhecimento. Quando a verdade chega, bota a ignorância para fora. Tá certo? Quem aqui já acreditou que o chinelo virado fazia você passar mal? Por gentileza. Isso está tão impregnado em mim que até hoje, se eu ver um chinelo virado, eu desviro. Eu não sei você, mas eu ainda faço isso, certo? Então preste atenção. Se o povo perece porque lhe falta, o que a serpente quer saber? O quanto de conhecimento nós temos acerca da vontade de... Então, por isso que a serpente pergunta para Eva uma informação que a serpente já sabe. Ela só quer saber o que a Eva sabe sobre um assunto que ela deseja atrapalhar o entendimento da Eva. Então ela pergunta, certo? É verdade que Deus disse: não comam do fruto da árvore do jardim? A resposta de Eva é a sentença de sua queda. Verso seguinte: a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse, vocês não devem comer dele, sim ou não? Só que Eva continua. Preste atenção.
Eu preciso voltar ao texto anterior, quando Deus está conversando com Adão. Da árvore, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque se comerdes certamente, Deus disse a Adão para não tocar, Deus disse a Adão para não tocar. Quando a serpente pergunta à mulher o que Deus disse, a mulher diz que Deus disse que não era para tocar, sim ou não? E isso significa que a mulher não sabe o que está falando. A informação que chegou nela está comprometida. E se a informação está comprometida, é uma porta para o Satanás entrar. Mas pastor, o que o Adão fez? Não sei o que o Adão fez, que eu não quero botar a culpa nele. Mas eu imagino que ele achou que talvez aquilo fosse tão absurdo, que ele não queria que Eva passasse perto da árvore. Quem aqui já falou com seu filho, quando todos os seus recursos de manter seu filho dentro de casa, isso é para o mais velho, para o mais novo não funciona não. Quando você era pequeno, quando sua mãe já não tinha mais o que fazer, para botar você dentro de casa, ela enfiou um velho do saco do lado de fora. Não vai lá fora porque o velho do saco, aí tu ia? Não ia. Grava o que eu estou te dizendo. Está assim de líder religioso que não consegue colocar conteúdo aqui dentro. Bota Satanás num lugar que ele não está. Ao invés de te ensinar a verdade para você estar preparado a viver ao lado de Deus, te coloca medo. É assim que funciona. Vai falar para seu filho hoje, que tem velho do saco lá fora. Que ele vai falar, o velho do saco está aqui dentro, é o senhor. E pior, está aí a velha do saco. Não, na verdade, que é casado com o senhor. Você está rindo, mas o assunto é sério. Preste atenção. Olha só, quando Eva diz, não pode tocar, que morre, a serpente falou, agora, peguei a dona, agora eu peguei. Verso seguinte, põe aí o 4. Então a serpente disse, é certo que vocês não? Então eu imagino, ela não disse que se pegasse morria? Deus disse que se pegasse morria? Só morria se? Mas como ela estava atrapalhada na informação, porque o diabo não precisa te contar uma mentira, basta ele te convencer de uma meia verdade. Quando ela pega, ela acreditava que se pegasse, ela pegou, e o que aconteceu? Então se pega e não morre, o que eu posso fazer? Exatamente. Igreja inteligente é boa. O pessoal pega rápido. Tá certo? Qual é o problema? Falta de conhecer isso. Ela não conhecia o suficiente. Sabe qual é o problema? Você está com uma interpretação bíblica ou com conhecimento bíblico da leitura dos outros por você e não sua. Tem muita coisa que você está vivendo, né, que não precisava estar vivendo, sabe por quê? Porque alguém botou um bicho-papão na televisão, botou um bicho-papão no teatro, botou um bicho-papão na política, botou um bicho-papão no dinheiro, botou um bicho-papão no casamento, botou um bicho-papão, botou. Tentando te convencer, e qual é o grande problema? A falta de conhecimento. A serpente falou, pega que tu não morre. Ela pegou e falou, não morri. Caraca. Mas presta atenção como é que o negócio é legal. A Bíblia diz que a árvore era bonita, o fruto era cheiroso, agradável. Eu já vou adaptar isso, você vai descobrir que você é a Eva. Até os homens aqui hoje é Eva. Não estou chamando você de mulher não, sei que você é macho. Fala assim, eu sou macho. Isso, fala até o meu lado feminino é lésbica, fala. Até meu lado feminino gosta de mulher. Louvado seja Deus. Escute só. Pastor, quem é a serpente? A serpente é uma cobra. É só isso. A pergunta é, quem é que está na
Então a gente continua lendo a Bíblia. Apocalipse 12, 9. Vamos lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga, isso, que se chama, isso. Quem é que está na serpente? O Satanás, isso. Sangue de Jesus tem poder, pastor. Nem gosto de falar esse nome. Oh, meu Deus, quando eu falo esse nome, eu atraio ele para... Você atrai o Satanás quando você peca, não é quando você fala. Entendeu? Você atrai o diabo quando você... Tem gente que não fala Satanás, mas vive sim, ó. Um chifre na sua cabeça e outro na dele. Isso, 2 unicórnios. Cuidado que você pode estar rindo de você. É assim. Não tem nada com a cobra. Tem alguém na cobra que fez a cobra falar. O diabo, a serpente. E o que ele quer? Qual é a função? Aqui tem que ser rapidinho, tá bom? João 8, 44. João 8, 44. Vocês são que é o pai que querem satisfazer os desejos. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há. E quando ele profere mentira, fala vamos lá, 45. Do que lhe é, porque é mentiroso e pai da... Então, quem estava na serpente? Quem é que estava? Então esqueça a cobra, é quem está nela. A voz que está na cobra não é da cobra, é a voz do diabo. Olha, eu não sei como é que isso aconteceu, também não estou muito interessado em fazer, não, porque eu sou a turma da fé. Mas tem uns troços que para mim é muito doido. Porque ou os bichos tudo falava, ou essa conversa é algo só na mente, ou Eva fumava alguma coisa. Porque se eu estou passando perto de uma árvore e uma cobra fala, Cláudio, quando ela falar come, eu já estou lá na praça. Não vai ter diálogo. Então você precisa amadurecer isso. Senão você vai ver, você vai conversar com alguém, esse cara é louco, né? Aqui falando com a cobra, como é que vai a senhora? Isso, família e as cobrinhas. É uma verdade. Sua sogra deve ser uma cobra. É uma verdade. A pauta deve ser extraordinária do diálogo. Então esqueça isso, gente. Existe uma mensagem. Qual é a mensagem? O Satanás que está na serpente tem um propósito. Quer fazer Eva, Adão, certo? Caim, Davi, Salomão, Cláudio, Mary. Você está entendendo? Fazer o quê? Questionar a verdade de Deus no nosso estilo de vida. Nos convencer de que Deus está errado no que disse. Essa é a função. Mas pastor, tá bom. Me mostra isso. Mostro. Já ouviu falar que Deus é amor? Sim ou não? Isso. Deus é amor? Isso. Tá certo. Essa frase está certa? Deus é amor? Sim. Porém, ela está incompleta. Quando alguém se convence de que Deus só é amor, aí ele acha que pode fazer o que quiser, porque o amor de Deus supera tudo que ele fizer. Então a Bíblia diz que Deus é amor, diz que Deus é justiça, diz que Deus é fogo consumidor. Então aí a frase está completa. Qual é a função da serpente? Ou da voz que está na serpente? Nos convencer de uma meia verdade. Deus só quer o coração, gente. É o coração. Isso, se o seu coração agora virou cardiologista. Todo tipo de amor é válido, porque o amor, isso é troço do Satanás. Certo? Todos os caminhos levam. Isso, gente, eu não preciso de negócio de igreja, não. Todos os caminhos levam. É lógico que todos os caminhos levam a Deus, porque todos os caminhos levam para a morte, e a morte leva para Deus. Mas aí quem é que vai com o passaporte carimbado? Só aquele que está com Jesus.
Então, a grande questão é as meias verdades que a serpente tenta nos induzir. O que foi isso? Quando ela come e não morre, o Adão chega. E eu acho até que ele poderia ter feito diferente. Mas homem é homem. Homem é homem. Você vê, ó, presta atenção. Eu imagino a tal da fruta lá, sei lá como é que foi. Adão, não morri. Adão falou, beleza, deixa aí em cima da mesa. Mais tarde Deus está chegando aqui. Vou falar com ele, olha lá, ó, comeu. Não morreu. Tá bom? Então o senhor arruma outra mulher para mim, desobediente. Essa dona. Sim ou não? Mas ele fez? Não. Obedeceu a mulher, porque não é de hoje. Não é de hoje, de hoje. Tempo atrás eu estava limpando um terreno meu. Tinha um montão de entulho dentro do terreno. Parou um cara com a carrocinha, um mendigo, com a carrocinha. Olhou para mim e falou, moço, o senhor não quer que eu tire esse lixo aí de dentro, não? Aí eu olhei para ele. Falei, não, cara, eu até quero. Quanto você tira o lixo para mim? Eu não lembro agora o valor, é como se ele falasse assim, R$50. Eu falei, ó, 50 não dou não. Eu dou 30. Aí ele estava no portão aqui e eu estou lá dentro. Aí ele fez assim, ó. Pode 30? Aí a pessoa falou, pode. Aí ele falou, tiro. Aí eu fui curioso. Fui lá no portão. Olhei, sabe quem estava lá? A mulher do mendigo. Eu falei, maluco, até a mulher do mendigo manda nele. Você está rindo? A vida para o homem é difícil. Vou mostrar para você aqui agora, ó, quantas viúvas nós temos aqui. Se você casou de novo, não casou, não quero saber. Quantas viúvas nós temos aqui? Levanta a mão, por gentileza. Só a viúva. Ó, 1, 2, 3, vamos lá. Cadê? Levanta aí a mão, viúva. 4, 5, 6. Viúva. Isso. Contei 6, fora as outras que eu não contei. Quantos viúvos nós temos aqui? Homem, casamento mata nós. Você tá. Eu vou deixar até quieto, nem vou falar mais nada, que é para não desanimar os meninos para entrar nessa fila invisível da morte. Isso. Escute só aqui, porque senão eu passo do horário. Vou pegar uns 10 minutinhos, que já era para ter terminado. Tá certo? Preste atenção. Pastor, me diga, quando eu posso saber, ou como eu posso identificar que a voz é do Satanás na serpente? Primeiro, esqueça a serpente. Hoje, o Satanás está na televisão. Serpente mudou, agora ficou assim. Smart. Serpente. Lembra? Eu podia até usar o iPhone como a maçã. Lasquei a turma. Escute só. O Satanás está na televisão, sim ou não? Não. Ele está em alguns programas de televisão. O Satanás está no celular? Não. Está na maneira como você vai utilizar. Entendeu? O Satanás continua mesmo, a serpente que mudou. Entendeu? Eu não sei quem vai ser a serpente. A serpente pode ser um amigo seu. Eu não sei. Adapta aí que o negócio fica. Mas pastor, como é que eu sei que a voz é da serpente? É fácil. Então me diz, quando a voz do Satanás está em algo que ele mandou você fazer, você identifica por uma coisa:
é só você ver o que você tem que fazer depois que fez. Tudo aquilo que você faz, que o diabo te manda fazer, depois você tem que esconder. Porque ele é o príncipe das trevas. Você está entendendo? Se você mexer no seu celular em coisas que o diabo mandou, tem que ter senha. Ninguém pode ver. Você está entendendo? Tudo aquilo que você tem que esconder depois, provavelmente foi o diabo que mandou você fazer. Tudo aquilo que você tem que estar sozinho, que você tem vergonha, que vai te gerar. E o processo é sempre o mesmo. Pega a visão aí, fiel. Bota aí. Josué 7:21. Isso. Quando vi, presta atenção que o padrão é o mesmo. Olha o Acã narrando a mesma coisinha. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns quilos, né? Uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando quase meio quilo. Quando vi, depois que eu vi, eu fiz o quê? Cobicei, certo? E essas coisas preguei para, e estão, vi, cobicei, tomei, escondi. Essa é a dinâmica do pecado. Quando vi, cobicei, tomei, escondi. Quando Deus chegou, cadê Adão e a Eva? Atrás da moita. Atrás da moita. Deus chegou e falou: Adão, cadê tu? Poderia falar: oh, faz ou desocupa a moita. Escute só. É legal quando vocês entendem devagar, eu falo. É feito meio retardado. Mas preste atenção. O Acã define isso. Eu vi, sim ou não? Cobicei, tomei, escondi. Eva viu, cobiçou, tomou. O processo é o mesmo. O pecado é um processo assim. Você tem vergonha do que você faz? O que o diabo mandou você fazer, ninguém. Seu marido não pode ver, seu pai não pode ver, seu vizinho não pode ver, o pastor não pode ver, o outro não pode ver. Se as pessoas não podem ver, uma coisa é você não querer mostrar por sigilo. Não estou dizendo que tudo que você esconde é pecado, não. Tem coisa que você, é um projeto seu, é uma coisa sua, que você faz na sua quietinho. Mas aquilo que te traz vergonha, humilhação, que se o outro descobrir que você fez, certo, vai denegrir seu nome, o nome de sua família e o nome de Deus, isso é a voz da serpente. Vamos lá? Juízes 14:9. Ela respondeu. Juízes, é isso aí, varão? 14. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava seu pai e a sua, deu-lhes um pouco e eles, mas o Sansão não lhes contou de onde tinha, porque tirou da ossada de um leão. O local era proibido, sim ou não? Mas ele ouviu a voz na serpente, que diz: coma do mel. Mas o mel está no lugar proibido, não interessa. Não interessa. Há uma especialidade do Satanás, colocar coisa doce em lugar proibido. Ele tem que esconder. Todas as vezes que a serpente mandar você fazer alguma coisa, depois que você fizer, não dá para ir para a luz. Gente, não dá. Tem que ir para a escuridão. Vamos terminar aqui. Atos dos Apóstolos 5:1. Vamos lá. Atos 5, verso 1. Passei esse para vocês? Isso. Entretanto, certo homem chamado, com sua mulher, vendeu uma, mas reteve uma parte do. Isso, vendeu, mas reteve a parte do. Falou para alguém? Não. Não falou para ninguém. Ele tem que esconder. Tudo aquilo que você precisa esconder por vergonha, humilhação, desonra, é a voz na serpente. Hoje a voz está na televisão, tá? Por que é que você acha que uma televisão vai colocar alguém, um programa de televisão vai colocar pessoas peladas em ambiente selvagem? Programas como Largados e Pelados. Já parou para pensar nisso? Qual é a mensagem que um ambiente desse quer vender para a sociedade?
Acostume com uma nudez. Porque quando você vê algo imoral, não te causa mais desconforto. É assim que funciona. Nós temos um padrão. E esse padrão foi criado por Deus. E pronto. É uma mudança de mundo. Eu preguei esses dias aqui, falando sobre isso. Se vai mudar de mundo, precisa saber o quanto custa. Quer mudar do mundo dos solteiros para os casados? Descubra quanto é para se manter casado. Quer mudar do mundo dos casados para o mundo dos pais? Descubra quanto custa criar filho. Quer mudar do mundo de colaborador para empreendedor? Descubra quanto custa empreender. Quanto se paga de imposto? Descubra antes. Quer sair de uma vida de pecado para viver no mundo com Deus? Descubra antes o quanto custa. A voz continua falando, irmão. O Satanás continua falando. Nas amizades, certo? Nos aplicativos, nos sites. O Satanás continua, ele não morreu, ele ainda não está derrotado, ele já até está vencido, mas a derrota dele já está decretada. Então saia daqui hoje, é voz de serpente. Ah, pastor, quando é que é serpente? É só ver o que você tem que fazer depois que você fizer. Se depois que faz tem que esconder, é fácil de identificar que é a serpente. E aí você descobre se você quer ser a Eva, o Acã, se você quer ser o Sansão, se você quer ser o Ananias e a Safira.